corrente elétrica pegando a carga que atravessou um pedaço de fio e dividindo pelo tempo. Surgiu a ideia de resistência elétrica, que é a razão entre tensão e corrente elétrica, que a gente usa geralmente como URI. Também vimos que os resistores são associados ora em série, quando a corrente é a mesma, e para achar o resistor equivalente é só fazer a soma dos resistores que foram associados. Corrente igual, a tensão já é dividida, por isso que a associação em série é chamada de divisora de tensão. O I é igual para todos eles. Associação em paralelo. Os resistores estão recebendo a mesma tensão, mas a corrente elétrica é dividida. R1, R2, R3. Quero transformar isso num único resistor equivalente. A corrente que passa em cada resistor não é necessariamente a mesma, mas a tensão aplicada sobre eles é a mesma. Para calcular o valor da resistência equivalente na associação em paralelo, chegamos a dar uma olhadinha nessa fórmula. Também vimos que potência é energia com o passar do tempo, mas potência elétrica é U vezes I. Até fizemos a dedução dessa fórmula a partir da eletrostática. E misturando a definição de resistência elétrica com a ideia de potência elétrica, surgiram mais outras duas fórmulas para a potência elétrica. Cara, não é nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fórmulas assim do nada. Isso para a gente só fazer uma revisão bem básica. E aí na última aula nós começamos a dar uma olhada em geradores elétricos. Tudo isso é uma revisão a toque de caixa. Geradores. Geradores elétricos. Exemplo de gerador elétrico: uma pilha, uma bateria, uma tomada, Itaipu. Pode ser Itaipu toda ou só uma das turbinas Itaipu. Ou seja, eu posso estudar uma usina como um todo ou estudar uma pilha ou uma tomada de uma casa como um gerador. Estruturas de um gerador. Ele tem resistência interna na sua constituição, mas também tem uma força que movimenta os elétrons, chamada de força eletromotriz. Isso fica dentro do gerador, tanto a força eletromotriz quanto a resistência interna, por isso que ela é chamada resistência interna. O objetivo, quando a gente estuda o gerador, é entender qual é a tensão que está aplicada nos polos, obrigado. O U nos polos de um gerador é aquilo que foi gerado menos o que foi perdido. R vezes I. Essa é a famosa equação do gerador. Quando a gente faz o gráfico desta equação, o gráfico da tensão nos polos versus corrente dá uma reta decrescente. Esse valor aqui é a própria força eletromotriz e aquela corrente ali é a maior corrente que pode percorrer um gerador, chamada de corrente de curto-circuito. Muito importante tu conseguir calcular a corrente de curto-circuito. Tu não vai ganhar uma fórmula para isso, vai ganhar a equação do gerador. Observe que naquele momento o U vale zero, é só botar zero no U e isolar o I. Tá na mão. É assim que se calcula a corrente de curto-circuito. Nunca é desejável ter a corrente de curto-circuito, porque aí, na verdade, então, o gerador não está gerando nada para a gente. 0 volts ele te devolve. O melhor ponto para a gente usar um gerador é bem no meio. É aqui que ele vai ter a máxima potência. Ou seja, quando a tensão for equivalente à metade da força eletromotriz e quando a corrente elétrica for a metade da corrente de curto-circuito. Se eu quiser calcular a potência, que é U vezes I, a potência máxima ficaria: o U é E sobre 2 e o I é E sobre 2R. A potência máxima de um gerador pode ser calculada pelo quadrado da força eletromotriz dividido por 4 vezes a resistência interna. Além disso, nós vimos que no gerador a gente pode precisar da potência gerada, que é só fazer U vezes I, só que a geração de energia
correndo na força eletromotriz, por isso que fica E vezes I. Tanto U quanto E são tensões, são voltagens, popularmente falando. Esta é a potência gerada. A potência útil é aquela potência que eu entrego ao circuito, por isso que é usando a tensão dos polos. Seria o próprio U vezes I, desde que tu esteja consciente que esse U é a tensão nos polos do gerador. E a potência dissipada é aquela que está sendo perdida na resistência interna. Como nós temos uma fórmula para calcular a potência a partir do R, eu vou dizer que a potência dissipada é RI ao quadrado. Pela lei da conservação de energia, a potência gerada, parte é útil, parte é dissipada. Além disso, vale a pena lembrar o rendimento de um gerador. Rendimento, pessoal, a gente usa essa letra grega Ni, é a potência útil dividido pela potência gerada. Como o I vai cortar com I, vai ficar U sobre E. Tensão dos polos sobre força eletromotriz. Aí eu acho que é uma revisão honesta já. Depois de a gente ter olhado os geradores elétricos, nós vimos que dá para associar geradores. Eventualmente eu preciso de mais de um gerador. E da mesma forma que nós vimos os resistores, nós poderemos associar os geradores em série ou em paralelo. Terminada a revisão, eu já vou começar aqui a falar de receptores elétricos. E aí vai dar para fazer um paralelo bem interessante, aumentando a nossa chance de pegar algumas informações aí. Olha só. Associação de geradores. Associação de geradores. Quando eu for associar em série os geradores, cada um pode ter uma resistência interna diferente e cada um pode ter uma força eletromotriz diferente. Eu vou querer descobrir um gerador equivalente aos vários geradores. Tem um gerador com resistência interna 1, força eletromotriz 1, R2, E2, R3, E3. Cada um desses é como se fosse uma pilha, uma bateria diferente. Para eu descobrir o gerador equivalente, basta somar as forças eletromotrizes e basta somar as resistências internas. Logo, nós associamos geradores em série quando queremos aumentar a tensão. E como preço, pagamos um aumento da resistência interna. Já geradores em paralelo, eles têm que ser idênticos, porque senão não vai valer a pena tu fazer essa conexão. Senão, tu vai perder dinheiro. Por isso que na associação em paralelo, o Rzinho e a força eletromotriz tem que ser a mesma para cada gerador. E se eu quiser achar um gerador que substitua todos esses, a resistência interna desse cara vai ser a resistência de um dos caras que foram associados, dividido por N, onde N é o número de geradores. 1, 2, 3, N geradores foram associados. Mas como nós acabamos de ver, numa associação em paralelo, a tensão elétrica é a mesma para todo mundo. Portanto, ao associar geradores idênticos em paralelo, a força contra eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz individual. Poderia sugerir isso aqui para o leigo, né? Que, então é uma idiotice associar em paralelo. Não, porque como a resistência interna diminuiu, eu vou conseguir uma corrente elétrica maior. Associamos geradores em série para aumentar a tensão, associamos geradores em paralelo para aumentar a corrente elétrica. E agora sim, tudo revisão a toque de caixa, não queria te ensinar nada, eu queria só reativar algumas conexões na tua cabeça. E agora sim, o novo. O novo seria receptores elétricos. Receptores elétricos. Cara, não tem como separar o estudo